Nós vamos destacar esta ocorrência de afogamento, né, que aconteceu na Lagoa Princesa do Vale na tarde desta segunda-feira. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o comandante do 18º Bombeiro Militar de Goianésia, o Major Dutra, que vai estar trazendo maiores informações para nós aqui sobre esta ocorrência. Major Dutra, ontem uma ocorrência bastante complicada, né, que vocês atenderam aqui na cidade de Goianésia sobre esse início de afogamento e vocês, de uma maneira bem ágil, conseguiu chegar e resgatar essa pessoa com vida. Exatamente. Olá a todos. Então foi uma ocorrência de bastante destaque. Uma ocorrência que para nós é sempre muito grave. Ela entrou via 193, dando conta de que uma pessoa estava ali na Lagoa Princesa do Vale, né, que seria ocupante de uma moto aquática, de um jet ski, e estava ali na água em situação de iminente afogamento, né? Então, para nós é sempre um motivo de muita agilidade, muita rapidez o deslocamento para esse tipo de ocorrência, né? Então, imediatamente foram despachados para o local 2 viaturas, sendo a unidade de resgate também uma viatura de salvamento, né? Então, foram designadas equipes tanto para fazer o adentramento, a abordagem e o salvamento daquela vítima, e a equipe de resgate para posteriormente prestar os primeiros socorros e conduzi-la até o hospital. Então, fomos com bastante rapidez. Estacionamos ali mesmo na Avenida Contorno, porque visualizamos de imediato, já que o jet ski estava à deriva, parcialmente afundado, né? E a mais ou menos uns 10 metros de distância do jet ski, a vítima, né, um rapaz. Então ali na Avenida Contorno nós estacionamos, a equipe de salvamento imediatamente desembarcou e fez o adentramento na água com o nado de aproximação, que é uma técnica que o bombeiro usa, em que você vai nadando até a vítima, mas sempre mantendo o contato visual, né, para ter a referência, para saber onde ela está e para fazer a abordagem. Enquanto isso, a equipe de resgate já aguardava lá na rampa para depois levar essa vítima para o hospital. Nós tínhamos ali no local alguns amigos, alguns conhecidos dessa vítima, né, que tiveram uma ideia bastante oportuna de utilizar um meio de fortuna, né, que é um pneu step de um dos veículos que estava ali, para servir como boia, pelo menos para amenizar ali aquela situação. Mas o nosso guarda-vida, o primeiro que chegou na vítima, o Tenente Éder, ele chegou ao mesmo tempo, né, desse cidadão, desse civil que estava levando o pneu step lá para a vítima. Na sequência eu cheguei também e nós fizemos ali a abordagem da vítima, né, fizemos ali, fomos verbalizando com ela, tentando acalmá-la, mas ela estava bastante desesperada, bastante ofegante, inclusive. E como o senhor relatou aqui para a gente, um tipo de ocorrência desse é diferente quando a pessoa já está morta, por exemplo, há 3 dias, você vai para procurar ali um corpo, né? Essa pessoa, de fato, precisava ser resgatada com urgência. Sem dúvida, o bombeiro atende uma ocorrência, né, que é o mergulho de segurança pública. Nós fazemos isso com bastante frequência, inclusive, que é aquela situação onde nós vamos para fazer buscas de uma pessoa que está desaparecida há alguns dias, né? Aquela pessoa que submergiu e infelizmente já foi a óbito. Então nós temos que fazer ali uma atividade de mergulho, de buscas subaquáticas para localizar um corpo. O que não era a situação de ontem, né? A situação de ontem era uma pessoa com vida, em situação de iminente afogamento ali, bastante desesperada. Inclusive as pessoas devem ter visto aí, circulou muito nas redes sociais, enfim, né, alguns vídeos aí feitos por populares que estavam ali, que presenciaram, em que denota realmente uma situação de desespero. E eu me arrisco a dizer que se nós demorássemos ali mais 5 minutos, ela teria submergido, né, então teria sido um desfecho muito pior. Então, nós conseguimos fazer o salvamento dessa vítima, né, conseguimos fazer a retirada dela com vida da água para que ela fosse depois transportada ao hospital. E é sempre uma ocorrência muito complexa, porque exige do bombeiro uma capacidade técnica, né, para fazer a abordagem da vítima, a abordagem de uma pessoa que está em situação de iminente afogamento. Exige também uma resistência física muito grande, porque nós tivemos que nadar aproximadamente a distância de 150 metros até a vítima e depois teremos que rebocá-la, trazê-la a nado até a margem. Então exige um condicionamento físico e uma capacidade técnica muito grande, né, do bombeiro, do guarda-vida que vai fazer esse tipo de salvamento.
Por isso, exatamente, que nós não recomendamos às pessoas que tentem abordar, né, que tentem tocar numa pessoa que está na situação de iminente afogamento. Já aproveito para deixar essa dica, porque a possibilidade daquela pessoa que está ali se afogando agarrar em você e os dois se afogarem é muito grande, Denner. Nós tivemos, inclusive, já situações aqui mesmo no estado de Goiás em que um pai estava se afogando, o filho foi tentar salvá-lo, tentar ajudá-lo e os dois se afogaram. Infelizmente, os dois foram a óbito. Então, ontem eles tiveram uma ideia, como eu disse, bastante oportuna, de utilizar um meio de fortuna. O que é isso? O meio de fortuna nada mais é do que uma situação de improviso, né? Então, utilizou-se ali um pneu de estepe para poder entregar para a vítima e ela conseguir, pelo menos, flutuar. Então, isso foi bastante oportuno. Enfim, na sequência daquela ocorrência lá, aproximou-se de nós um jet ski também, de um civil, de uma terceira pessoa, e por meio desse jet ski nós conseguimos fazer o reboque, então, trazer aquela vítima para a margem, né? Então foi uma situação bastante complexa e, como eu disse, exigiu bastante capacidade técnica e resistência física dos bombeiros que estavam ali. Como o senhor disse, nunca é bom, né, a pessoa tentar resgatar tocando na pessoa. Quais as dicas que o senhor pode deixar para que pessoas verem alguém se afogando possa tentar fazer esse resgate? Bom, olha só, a primeira dica que nós podemos até dizer é para você que vai aí numa pescaria, que vai no momento de recreação, é a utilização do colete salva-vidas. Daqui a pouco a gente dá mais ênfase nisso. Mas eu percebi alguém que está numa situação de iminente afogamento. O que é que eu vou fazer? Então, primeiro, ter essa consciência que eu não posso tocá-la, que eu não posso me aproximar muito dela, porque ela vai tentar agarrar em mim na situação de desespero. É uma reação instintiva, não é, de qualquer ser humano, e a pessoa está em pânico, a pessoa está em situação de desespero, então qualquer objeto, qualquer pessoa que ela visualizar, ela vai tentar agarrar para poder evitar com que ela submerja, com que ela afunde, né? Então, o que eu tenho que fazer? Oferecer a ela algum objeto que flutue. Então, por exemplo, se eu estou numa canoa e eu tenho um remo da canoa, posso simplesmente pegar aquele remo e entregar para aquela pessoa. Se eu tenho ali comigo uma caixa térmica, uma caixa de isopor, posso utilizar essa caixa térmica. Se eu tenho uma bola de futebol, algum flutuador, ou como era ontem, até mesmo um pneu de estepe, né, serviu para isso. Então, de forma que algum objeto que vá flutuar, pode ser também às vezes uma corda que eu tenho ali, que eu vou arremessar para ela segurar, mas eu estou longe dela, eu não estou numa distância que ela consiga me alcançar. Isso para justamente evitar com que os dois se afoguem. Agora, nunca é bom deixar a dica, né, de que as pessoas precisam de ter o equipamento de segurança quando for entrar em água, né? Principalmente com canoas, né? Com jet ski, etc. Nós estamos nos aproximando aí do período de férias escolares agora, daqui a mais ou menos 30 dias, né? Nós sabemos que muitas pessoas aí vão viajar, vão para o Araguaia, vão para o Serra da Mesa, mas até mesmo aqui em Goianésia, na nossa cidade, nos balneários, nas lagoas que nós temos alguns espelhos d'água, algumas lagoas aqui mesmo dentro da cidade. Nós temos uma zona rural que as pessoas procuram se deslocar nessa época do ano aí para poder fazer acampamentos, enfim, o seu momento ali de lazer, de recreação. Então nós não podemos fazer com que esse momento de lazer, de recreação, se transforme em um momento de tragédia, um momento de dor. Então, por isso que a principal informação, né, o principal destaque que nós precisamos reforçar é da importância do uso do colete salva-vidas em qualquer situação. Não importa se é um deslocamento curto que eu vou fazer, se eu simplesmente vou atravessar ali um rio, ou se eu estou num momento de recreação ali com a minha motonáutica, com o meu jet ski, pode ser um momento curto, rápido, mas sempre utilize o colete salva-vidas. Ele vai evitar com que você submerja, vai evitar com que você afunde. E mais importante, vai evitar com que você entre numa situação de pânico, porque utilizando o colete salva-vidas eu tenho a consciência que eu irei flutuar, que eu não irei afundar. Então a pessoa consegue pelo menos manter a calma e aguardar até chegar um socorro especializado. Então utilize o colete salva-vidas. O adulto tem que utilizar o colete tamanho adulto. A criança, tamanho infantil.
Importante observar que esse colete tem ali um selo, né, de qualidade do Inmetro, né, que seja um colete realmente apropriado. O colete deve estar sempre fechado, os fechos que ele tem sempre fechados, né, para evitar com que ele saia no momento em que eu eventualmente caia ali na água. Então, sempre utilize o colete salva-vidas. Major, parabéns aí por o êxito nesta ocorrência, demonstrando aí que a equipe do 18º Batalhão do Bombeiro Militar está preparadíssima para qualquer tipo de ocorrência. Parabéns mesmo, né, por esse resgate com sucesso desse rapaz de 20 e poucos anos, né, que se afogou então na lagoa nesta segunda-feira. Muito obrigado, Denner. Nós queremos aqui também dizer para a nossa comunidade que a corporação sempre se prepara, né, para qualquer tipo de ocorrência. Tivemos recentemente, inclusive aqui em Goianésia, um evento que foi o Desafio Físico e Operacional do Corpo de Bombeiros, em que a nossa equipe do 18º Batalhão se sagrou vencedora. E qual foi o intuito daquela competição? Lá nós dizíamos, né, que é preparar o nosso militar para situações como essas. As provas que nós fizemos lá naquele desafio, naquele evento, elas simulam alguns tipos de ocorrência, inclusive essa ocorrência de salvamento aquático, porque ela exige de nós uma capacidade técnica, ou seja, eu tenho que saber nadar, mas é um nado de aproximação, um nado com técnica, em que eu tenho que chegar na vítima, abordá-la e, como dizemos, o cidadão comum, aquele cidadão que não tem essa capacidade, esse treinamento, jamais deve tocar a vítima. Mas nós, bombeiros militares, ao contrário, nós somos obrigados a abordá-la, a tocá-la, a encostar nela, né, para poder fazer em seguida a sua retirada do meio líquido. Então, para isso tudo tem técnica, né, tem treinamento que nós fazemos. Precisamos de uma capacidade técnica e também de uma resistência física. Como eu disse, foram 150 metros de natação, a princípio não é muita coisa, mas você tem que levar em consideração que precisa abordar a vítima e depois, na sequência, fazer a retirada dela por mais 150 metros até chegar na margem. Então, realmente, exige de nós um condicionamento físico e uma capacidade técnica. E os nossos militares aqui do 18º Batalhão e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás são preparados para esse tipo de situação, né? Então, as pessoas que se depararem com qualquer emergência, liguem 193, nos acionem 24 horas por dia, que nós estamos prontos para qualquer tipo de ocorrência. Muito bem, nós conversamos então com o Major Dutra, que é o comandante aqui do Corpo de Bombeiros da cidade de Goianésia, sobre essa ocorrência ainda. A vítima, por nome Paulo Henrique, ela foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, e ela foi estabilizada lá e então ela inclusive já até recebeu alta. Graças a Deus, né, foi bastante exitosa aí esta ocorrência do Corpo de Bombeiros, inclusive com a pessoa sendo resgatada com vida. E lá na UPA ela já recebeu alta, passa bem, muito bom saber, né, desta informação que a unidade de pronto atendimento nos passou. Nós vamos para o intervalo comercial e já já a gente volta com mais notícias aqui pela TV Meganésia, a notícia levada a sério.